Comentar. De saída, eu quero apresentar a ideia aqui, pronto, é isso aí, direitos humanos para policiais e mulheres policiais. Quero apresentar essa preocupação de que, quando nós falamos de direitos humanos de uma maneira geral, a gente precisa superar essa compreensão normativa e abstrata. Vou repetir aqui uma fala do meu professor do doutorado, a referência vai estar aí na sequência, no slide, quando ele falou uma coisa que me chocou numa das primeiras aulas que nós tivemos, em que ele cometeu o desatino de criticar Norberto Bobbio. Norberto Bobbio, para quem tem formação em direito, ele está lá no pedestal, né? E ele tem um livro que fez parte, em grande medida, da minha geração de juristas, vou chamar assim, que é o A Era dos Direitos, em que o Bobbio diz assim: não é mais o momento de discutir os direitos, é hora de implementá-los. E meu professor começou a aula dando um chute no Norberto Bobbio. Eu confesso para vocês que eu até tomei ar na hora. Falei assim, que negócio é esse? Como é que você está criticando o Norberto Bobbio, rapaz? Isso é blasfêmia? Está maluco? E aí ele falou um negócio que me chocou no momento. Ele virou e falou assim: se as teorias não se prestam a implementar e justificar práticas sociais, o problema também está na teoria. Então, não me negue a possibilidade de criticar as bases teóricas que pavimentaram o absurdo que vivemos hoje. Essa ideia de que não é mais momento de discutir o direito, é hora de implementar, isso aqui representa uma barreira no que seja a construção de novos critérios para a compreensão da realidade. Então, quando ele colocou essa frase, eu falei, eita, nossa, a gente precisa realmente discutir direitos humanos, portanto, e superar essa perspectiva de que eles possam ser reduzidos a convenções, tratados, enunciados normativos. Geralmente, quando falamos de direitos humanos, a gente faz a partir da Declaração de Direitos não sei o quê, a Constituição, a lei número tal, e isso aqui é justamente uma armadilha que o jurista adora criar para si. Essa armadilha é consistente na primeira ideia, que nós confundimos direitos com garantias. Garantias são instrumentos que veiculam justamente aqueles direitos para serem implementados. Aqui no Brasil, a gente confunde muito isso. E, ao enunciar direitos, nós deixamos de construir garantias para a sua implementação. Essa é uma armadilha comum. É por isso que a lei no Brasil não pega. Não existe esse negócio de lei não pegar. O que a gente faz é ocultar os processos de tensão. Não tem nada de graça aqui, tudo bem? Não tem presentes, não há dádivas. É tudo tensionado, é tudo com muita luta, é tudo conquistado, antagonizado, para justamente assegurar a fruição de direitos. Então, enunciar direitos humanos a partir de convenções, tratados, esvazia direitos. Tivesse eu falando para uma plateia só do pessoal do direito, eu ainda ia criticar aqui também um ponto interessante, que é o fato de que o povo aprende a andar de bicicleta com rodinha. Só que você não vai ver a competição do Tour de France com os caras pedalando com rodinha. Você vai ver? Não vai. É a tal das gerações dos direitos, de uma maneira geral. Direitos de primeira geração, segunda geração, terceira geração. Me perdoem, mas isso daqui é uma verdadeira clausura. É uma maneira equivocada de pensar os direitos. Porque quando pensamos assim, a gente é falsamente levado a acreditar que haja uma linearidade entre eles. Como nós já tivéssemos implementado os direitos de primeira geração, os de segunda, de terceira, e tivéssemos que criar quarta, quinta, sexta geração, e o cara, para poder vender o livro, publicar o artigo, falar aquela palestra, ele quer criar a geração dele, né? Então, nós estamos já na 40ª geração. Não é isso. Falta direitos de primeira geração hoje. Falta os de segunda, falta os de terceira. Mudar o nome para dimensões não resolve. Essa compreensão geracional cala a historicidade subjacente a esses direitos. Então, quando nós falamos de direitos humanos, nós estamos falando necessariamente sobre essa necessidade de colocar em marcha, colocar em movimento, colocar em tensionamento processos de luta pela dignidade. A temática das mulheres, ela é muito clara, porque se nós não compreendemos os direitos como produtos culturais, a gente cai nessa perspectiva de que a verdade seria imutável. Eu fico brincando aqui que é o princípio Chicó. Eu não sei, só sei que foi assim. Ou então, o quadro é tão complicado que não tem o que fazer, não vai conseguir mudar. Isso é assim mesmo. Faz sua parte aí, vai trabalhar, vai dormir, o resto é utopia. E aí o que você cria? Você cria uma acomodação como se a realidade fosse imutável. Isso não pode ser verdade.
Não pode ser verdade, até porque a construção da história da humanidade é uma construção de esperança colocada em marcha. Fosse isso verdadeiro, esse evento não estava acontecendo. Falasse que nós estaríamos em um ano fazendo um evento como esse, eu tenho certeza que há 3, 4 décadas atrás ia ser piada de boteco, com aquele bando de macho de perna aberta, né, coçando o saco, cabelo saindo da camisa, escondendo ali as suas fragilidades ou até mesmo questionamentos de sua própria heterossexualidade. Então, nós estarmos aqui hoje é a prova viva de que nós temos processos em marcha, em movimento para a consolidação de novos sujeitos e novos espaços. Então, quando coloco dessa maneira, a gente precisa entender que precisamos construir isso renovando caminhos próprios de dignidade. E aí a dignidade humana é um ponto bem interessante, porque normalmente ela aparece como algo abstrato. Eu sou promotor de justiça, sou operador do direito, adoro quando essa expressão aparece. Ela aparece até, desde o povo criticar a alíquota de 27,5% do imposto de renda, diz que fere a dignidade, até o cara que está lá preso com 36 numa cela que cabe 4. Aí você fala, que dignidade é essa que consegue ser tão elástica a ponto de abranger situações tão distintas? Tem algum problema nesse sentido de dignidade. Porque se eu não levo a dignidade para um sentido material, concreto, mundano, pragmático, essa dignidade acaba virando o quê? Um verdadeiro supertrunfo, algo tópico, um verdadeiro topói argumentativo. É como se fosse uma carta do baralho que eu puxo. Quando o debate está meio complicado, eu falo, isso fere a dignidade. Aí você, porque ninguém quer parecer descompromissado com a dignidade. Então, direitos humanos. Então, quando o cara chegar com você e falar, porque os direitos humanos, a convenção, eu jogo a convenção na cabeça do cara. E, geralmente, eu explico assim, por que um promotor de justiça, com atuação criminal, tem que saber direitos humanos. Porque o meu trabalho é implementação de direitos humanos. Se o Estado desapropria o conflito do particular e diz que a única resposta de violência legitimada é aquela que o Estado realiza, eu que não tome cuidado para justamente permitir a vocalização daqueles que não têm voz por meio da ação do Estado. A história da América Latina é uma história de direitos intermediadas por instituições. Essa é a compreensão de segurança cidadã que tem que informar o exercício da atividade policial. Nós somos carentes desse debate. Segurança cidadã. Esse é um tema que estava o mundo inteiro discutindo e a gente ainda estava aqui perdido na consolidação das instituições do nosso dolorido processo democrático. Então, a gente precisa correr para ficar no mesmo lugar, porque a gente já está atrasado. No que a expressão direitos humanos se relaciona com esse trabalho policial de mulheres ou trabalho de mulheres policiais? Primeiro, o ponto da visibilidade. Eu vou pular isso daqui, porque as falas que abriram o evento são muito mais felizes que as minhas. Ou seja, dar visibilidade aqui ao ponto é justamente o primeiro passo de uma construção crítica de mudança da realidade. O segundo, me parece, e eu quero acreditar que estamos nessa etapa, é quando a gente coloca em crise. Crise dos critérios que orientam, geralmente, os fazeres da atuação policial. A expressão crise e a expressão critério têm o mesmo radical. É isso que a gente tem que fazer. Nos desenhos nossos de segurança pública, na descrição dos fazeres policiais, na compreensão da ação do Estado, o que foi pensado ali? Um homem? Ou foi pensado uma mulher? Tem um trabalho acadêmico sobre prisões e mulheres encarceradas, que eu adoro o título. O título é assim, Homens que Menstruam. Esse trabalho é muito legal, esse título é um título muito feliz. Por quê? Porque o espaço prisional foi pensado para homens, cara. Aí tem mulheres presas. Pois é, mulheres geram pessoas grávidas, mães de primeira infância. O espaço prisional não casa com isso. E não pense você que não é possível fazer esse desenho adaptável. Não trate a realidade como imutável, ela muda todo dia. Se você não a enxerga como imutável, adivinha o que está acontecendo? O processo está te levando sem você perceber. Essa realidade muda. E isso vem justamente na terceira etapa, que é a de transformação, quando nós temos novos critérios de implementação dessa realidade. E aí chega ao ponto, nós todos aqui sabemos o que é igualdade de gênero. Nós somos letrados aqui. Esse é o nosso grupo privilegiado. Isso não é um conhecimento geral da população, não é, longe disso, mas nós sabemos. O ponto que me parece aqui é que essa igualdade, ela não é uma questão feminina. Cuidado com isso. Ela não pode ser uma questão feminina.
Senão a gente não vai chegar no que seja um sentido de igualdade de gênero. Ela precisa necessariamente abranger e trazer essa igualdade como uma questão de direitos humanos, como condição prévia, como um indicador de desenvolvimento sustentável. E aí eu chego no ponto que eu quero. Essa balança aqui, que eu copiei meio esquisita, ela precisa colocar... Tem alguém querendo falar com você. Essa balança precisa colocar direitos iguais, responsabilidades e oportunidades equilibrado com o que seja essa igualdade de importância de interesses, necessidades e prioridades. Porque hoje o que acontece, vocês estão vendo o símbolo homem e mulher ali, né? O que acontece de uma maneira geral é que essa balança dos homens, quando se fala das oportunidades, responsabilidades e direitos deles, ela tem um peso brutal. E a gente sequer enxerga o que seja a importância dos interesses, necessidades e prioridades dessa minoria política chamada mulheres. Minoria política chamada mulheres. Não estou falando de numérico, eu estou falando de minoria. Mulheres no Brasil hoje representam um grupo minoritário, do ponto de vista político, sentido forte da palavra, exercício de poder. Então, a gente precisa construir o que seja essa ideia de igualdade de gênero para superar esse quadro. A deputada Érica Cocai foi muito feliz aqui na fala dela, né? Estou reproduzindo o que ela colocou. Nós temos barreiras que vão explícitas e implícitas. As mais difíceis são as implícitas. As mais difíceis são aquelas que não aparecem, são aquelas que orientam práticas, mas que não são formalizadas. É a naturalização do que nós deveríamos reputar como absurdo. É isso. Essa semana, o cara chegou, não lembro que estado que foi, mas tem um vídeo, né? O cara estava no vídeo com a moça e apalpou a bunda dela. E o mais divertido é o cara voltando para o elevador com aquela cara assim de... Aí ele olhou para a câmera assim, aí ele olha para a câmera e ele... né? Aí quando abre a câmera, ele vai correndo para o carro dele, no elevador, na garagem. E eu gosto também da maneira como sai a notícia, né? Caso de assédio não sei aonde, vamos preservar o nome do cara. Que preservar o nome de cara onde, rapaz? Aí eu gosto porque, quando é para homem, quando é esse tipo de criminalidade... todo o respeito e atenção para fazer a prevenção do pep walking, né? O andar do constrangimento, que é um problema da ação policial. Né? A gente quer mostrar a ação policial, só que essa ação policial ela não vai ganhar visibilidade com aquelas coisas, aquelas fotos lindas que a gente tira com as balas enfileiradas, o sujeito algemado com aquele quadro atrás cheio do logo da polícia. A gente precisa construir outras maneiras de comunicar a ação policial, porque essa, de alguma maneira, objetifica, reifica, estraga, em algum momento aliena a pessoa que está ali sendo presa. E ele também é destinatário de direitos. Então, a gente precisa criar novas estratégias, mas o ponto que eu quero anotar é, percebeu como é que funciona bem quando o agressor é homem? Funciona perfeitamente. Rapaz. Aí aparece o nome da vítima, mas não aparece o nome do cara. Sensacional, a vítima que se lasque, né? Não faz o menor sentido, barreira implícita. Porque se você for olhar a barreira formal, ela aparentemente é igualitária. Poxa, mas é a prática que nos informa em relação à frustração. É para isso que a gente precisa incrementar a análise de gênero. O que é a análise de gênero? É a construção desses indicadores a partir dessas perguntas que eu estou fazendo aqui. Toda ação pública tinha que trazer esse questionamento. Toda ação pública tinha que trazer esse questionamento. A gente tem que trazer essa métrica, precisa incorporar esse indicador na construção do que sejam os desenhos de política de segurança pública. E aí eu trouxe aqui o sentido ou o conceito do gender mainstreaming, né? Estou falando em inglês porque o nosso viralatismo funciona bem assim, né? A gente vai olhar para fora e vai falar, olha lá fora, eles estão falando sobre gender mainstreaming, olha que legal. A ideia de integração na perspectiva de gênero. E aí eu estou usando esse material aqui, vou colocar no slide seguinte a referência, mas é um material que precisa ser incorporado dentro da institucionalidade brasileira. As Nações Unidas e várias congregações têm materiais robustos, relevantes, que são pensados para as atividades de vocês. E a gente não está falando de material construído para países cuja institucionalidade está distante da nossa. Quero deixar isso claro. Não são manuais, ferramentas, orientações e diretrizes colocadas para a Suíça, para a Alemanha, para a Dinamarca. Não é isso, não. São documentos construídos de cima para baixo, para países de baixa institucionalidade. São documentos que estão dialogando com a realidade brasileira. Quero deixar isso claro. O fenômeno é mundial, mas o fato dele advir esses documentos das Nações Unidas, não nos confundamos. Ele não vem de cima para baixo.
ele é construído a partir dos problemas de baixo para cima. Nós estamos lá. Essa compreensão de integração de gênero, portanto, é que torna, permite a consolidação, a construção, a apresentação, pensar estratégias para tornar essas preocupações e experiências numa dimensão integral do projeto, em todas as esferas políticas. Essa integração de gênero que a gente precisa para ter a igualdade de gênero como produto final. Aí você vai falar, por que produto, Suxberger? Porque você precisa construir isso normativamente. Você precisa construir isso normativamente. Nós trabalhamos com garantias jurídicas para que um dia elas não sejam necessárias. Uma vez que incorporadas como práticas institucionais, você já não discute mais o que seja o parâmetro normativo. Eu vou dar um exemplo policial. Nos Estados Unidos, a gente assiste um enlatado na televisão e aparece, ei, Mike, leia os direitos dele. Então, aquilo, aí o cara, você tem o direito a ficar calado, tudo que você disser poderá e será usado contra você numa corte. O cara começa a falar aquele negócio dublado. São os chamados avisos de Miranda. Miranda foi um cara que foi processado no final dos anos 60 com um crime odioso. Não me lembro se era um estupro ou se era um homicídio de uma menina que ele mata e esconde a menina. Quando foi feita a persecução penal desse caso, ele foi condenado unicamente com base no depoimento policial. E aí a Suprema Corte anula, dizendo que se ele soubesse que aquilo que ele dizia aos policiais, ele não teria dito. Só que o que o pessoal não gosta de contar no Brasil é que o Miranda foi processado de novo. A sentença foi cassada, ele não foi absolvido. Miranda foi processado de novo e condenado. Puxou uma cana deliciosa. Vocês já ouviram falar disso? Os livros no processo penal no Brasil, quando citam Miranda, param na primeira parte. E aí vem a parte que eu gosto. Vocês acham que os Estados Unidos ainda discutem os avisos de Miranda? Virou prática institucional. Uma vez internalizada como prática institucional, eles estão debatendo outras coisas. Método Reid, por exemplo, de realização de interrogatórios, técnicas de inquirição. Pode o policial mentir no curso da inquirição de uma pessoa? Pode o policial, eventualmente, dizer para o cara, seu advogado está chegando, na sequência você pode continuar falando? É isso que eles estão debatendo. A gente aqui no Brasil está querendo trazer o aviso de Miranda para o policiamento ostensivo. Vocês assistem Chaves? Eu assisti Chaves. Sabe quando Chaves faz assim? Que o cara só sai quando joga o balde d'água nele? Eu me lembro disso daí. O cara está lá no Supremo Brasileiro, está discutindo se tem que fazer aviso de Miranda no exercício de policiamento ostensivo. Se aqui no Brasil o depoimento policial não condena ninguém em relação à dinâmica obtida a partir de confissão informal. Então é um negócio meio maluco, entendeu? Só que eu estou dando esse exemplo porque são práticas institucionais, não é o debate normativo. Quando a gente fala de integração, essa é uma ferramenta para chegar à igualdade de gênero, porque no meio do caminho isso é intermediado por normas. Normas de representatividade, cotas, exigência de presença feminina e todas essas questões. Preciso caminhar para a minha conclusão. Está vendo ali? Eu fiz uma letrinha muito pequena, mas, na verdade, eu só fiz pequeno porque eu não sei mexer com PowerPoint. Mas eu queria só que você visse que as preocupações são o centro desse desenho que precisa integrar gênero, de um lado, e esse mainstreaming, que é a ideia de integração. Eu preciso construir uma modelagem institucional para implementação, monitoração e avaliação a partir daquelas preocupações da balança que eu coloquei. Vou voltar aqui, essa balança aqui, essas preocupações elas têm que estar no meio, de maneira igualitária. O que hoje a gente tem é o quê? A construção de modelagem institucional, políticas e avaliações, que você afirma normativamente a igualdade de gênero, só que você não constrói um indicador de integração. Adivinha o que vai acontecer? Não vai dar certo, a realidade não vai mudar. A gente vai criar uma representatividade de bibelô. Os norte-americanos têm uma expressão horrorosa, eles chamam de flower house. O que é o flower house? Eu tenho que botar chefia mulher. Boto lá a mulher na chefia, ela não faz nada. E a chefia vai caber outro cara, um marionete. Então, assim, eu estou anotando esse ponto porque a gente precisa construir com passos sólidos e não unicamente passos que se rendam a um simbolismo. O tema aqui, como eu falei, não é de dádiva nem de presente. Não tem aqui, não tem gracioso. É tudo na luta, é tudo na conquista, no tensionamento, inclusive em relação às ocupantes desses espaços. Os tensionamentos da pauta de gênero são, em última análise, internos também. Esse é o ponto. Mas é preciso fazer isso, repito,
respeitando a necessária sororidade. Porque sem sororidade você não consegue construir essa presença de, vou chamar com a expressão inglesa, stakeholders, convergência de pautas políticas na exteriorização das pautas de gênero. Bom, eis o ponto aqui, né? Eu dei 3 exemplos, mas poderia dar outros, né? O recrutamento, reconhecimento de vulnerabilidades femininas na segurança, criação de bases estatísticas sensíveis de gênero. Olha que ponto interessante, né? As abordagens de rua em relação a práticas de crimes por mulheres só foram possíveis com o policiamento ostensivo com mulheres presentes. E não se pode dizer aqui que a mulher é frágil, fraca, ai, tadinha dela, no exercício de ações que recomendam eventualmente o uso da força, porque eu também preciso de polícia cujo uso da força derive de técnica, e não porque o sujeito nasceu na fenda do oceano e é um bruto. Porque também tem essa perspectiva, né? O cara acha que o policial tem que vir, eu tenho que acabar. Eu tenho que acabar porque eu vou apanhar quando eu chegar em casa. Que o policial tem que vir como um bruto. Se eu acredito nisso como modelagem de ação policial, eu fracassei de saída. Então, não se pode apresentar as distinções físicas entre homens e mulheres como barreiras para a ocupação de espaços policiais. Se a premissa do trabalho policial exatamente é o uso progressivo e técnico dessa decisão quanto à força, qual a razão, então, de não se poder ocupar espaços femininos? Você precisa ser muito claro. Eu me lembro de um debate aqui no DF, que era a prova de ingresso da PMDF. Qual que era a prova de ingresso? Fazer barra. E aí ninguém pensa que na barra fixa tem uma coisa chamada mama. Mama, só mulheres têm. Ela é uma coisa que nós temos, que não bate muito bem com o exercício da barra fixa. É mais um exercício de espacato para um sujeito que tem testículos. Desculpa a minha metáfora bizarra, mas seria pedir isso para um homem. Vai lá, homem. Né? Aí, agora a mulher fazer barra, vai, go girl. Né? Não, negativo. Vamos construir indicadores necessários e adequados ao que sejam isso, o que seja essa objetividade. Vou disponibilizar o arquivo para vocês, o handbook que eu estou citando aqui, e aí eu fecho para poder terminar a minha fala com a falta do dever de casa do próprio Ministério Público. Porque eu integro uma instituição que faz controle externo da atividade policial, né? Em dezembro do ano passado, o CNMP aprovou 2 resoluções, uma versando sobre exatamente o controle externo e a outra versando sobre fiscalização das políticas de segurança pública. E o MP tem todo um desenho institucional de políticas de representatividade e presença feminina. Tem. Ele tensiona para implementá-las, mas há. Esse é um ponto interessante. É muito curioso que na construção dos indicadores de política de segurança pública do SUSP, que é uma lei recente, os elementos de gênero não tenham sido integrados. A lei fala da produção de dados, mas em relação ao desenho da criminalidade, do objetivo das ações do Estado. Esqueceram da porta para dentro. A gente precisa construir isso. E um ator que precisa se apresentar nessa demanda é o Ministério Público. Então, assim, já estou adiantando desde logo que o nome do Ministério Público Brasileiro está no Serasa. Quando a gente constrói aqui as diretrizes, está com o nome no Serasa. E cabem a vocês tensionar com esse cara. Vocês têm que ir lá cobrar dele, porque ele igualmente também atua por tensionamento, atua por demanda. Esse tensionamento surge como? Olha, você tem que construir indicadores para que nós passemos a trabalhar com uma ideia de integração de gênero. Tudo bem? Então, agora cuidado, hein? Eu termino aqui com essa fala. Não é um problema de lei, é um problema de institucionalidade. Estou negando a importância da lei? Não estou, mas é preciso compreender isso a partir de práticas institucionais incorporadas pelas instituições, para que o absurdo de hoje seja convertido numa prática emancipatória que se torne o normal de amanhã. Isso aqui é o importante. A prática de enfrentamento ela é disruptiva, mas ela deseja ser normalizada. Acho que cabe a nós todos tentar construir isso. Já terminei a minha fala extrapolando o meu tempo, lamentando que eu e a Aide... Cadê a Aide que eu não estou vendo? Eu e a Aide vamos ficar sem almoço, Aide, porque você vai para a banca direto e eu vou para um evento, mas agradecendo demais a atenção de vocês e a oportunidade de dialogar.